Oi, Léo, tá me ouvindo? Oi, tô sim, tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. É reunião do quê? Confesso que eu entrei aqui, eu nem vi. São as reuniões de alinhamento que o Eduardo vai fazer, são 6 durante o ano, Ah, legal. Nossa, né? nem. Com todos vocês do clube. Ah, legal. Ah, tô vendo agora, meu Deus, a correria tá tão grande que passei batido. Eu falei, eu vou mandar umas 3 vezes hoje, porque eles vão ter que ver. Não, e só foi por causa disso agora. Na hora que eu for vir aqui, o pessoal entrar na sala, eu falei, opa, alguma Pois coisa é, não tá certa aqui. falei, vou mandar, porque agora eles já acalmaram. Quem não viu de manhã, quem não viu à tarde, vai ver agora. Isso aí, maravilha. Daqui a pouquinho o pessoal já entra. Tá bom, então. E de resto, tudo bem? Graças a Deus. Tá, peraí. Fica à vontade, Léo. Tá, eu não vou pro escritório aqui, eu tava na sala. Tô com gurizada. Hum. Ah, mas tá cedo ainda, 7h30, né? É, mas o pessoal começa a entrar antes, porque às vezes dá errado, dá tudo errado, né, no Meet. Oi, Bruna, Oi, Ori, tudo bem? tudo bem você? Tudo bem, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Começa só 7h30, né? Só 7h30, isso. Tá, Uhum. mas já estou aqui. Tá bom, fica à vontade. Eu acho que eu tava conversando com você, né, Léo, no grupo agora? Foi sim, Bruno. A gente faz parte do outro grupo lá. Aí eu mandei. Quer tirar Ah, alguma dúvida? sim. Se tiver, pode falar. Então, eu perguntei se você gostou do resultado, né, dessa plataforma, Uhum. porque eu tô tendo muito problema em relação à quantidade de clientes, né? Às vezes a plataforma cai, não suporta, e aí o pessoal me indicou essa que você tá usando e mais duas. Eu queria saber, tá suprindo suas expectativas? Cara, é assim, a RD ela é considerada uma das mais top que tem de mercado, né? Só que cobra um Aham, preço também. E o processo de aprendizagem dela é bem longo. Eu tô com ela desde o início do ano e a gente confesso que ainda estamos nos adaptando. Não estamos usando 100% do potencial dela, não. entendi. Quebra um Não é pouco a nada. cabeça, né? Porque não é só você fechar a parte dos envios. Como eu te falei, também tem essa parte de automação, você vai ter que fechar a outra ferramenta que eles chamam de RD Marketing. Aí Aham. é um custo que vai aumentar para brincando uns 4, 5 pau aí, fácil. Caramba, é Pois é. bastante mesmo. Exato. E se você tem uma base grande, eles cobram ou é 50 ou é R$ 1 por mensagem enviada, né? Que é Entendi. da API deles, não é barata não. Então vale a pena você estudar. Eu, se fosse vocês, assim, dando uma dica, iria para uma mais fácil, para ver se roda, ver se funciona, ver se vocês se Uhum, adaptam. Aí, se vê que está dando um resultado, avalia fazer uma migração para eles, porque eles só fecham um plano anual também. Da mensal fica ainda 3 vezes mais caro. caramba. É, É, depois se você tiver alguma para me indicar, mais prática do que essa, eu te agradeço. mas Porque aí, realmente não vale a pena pegar agora essa. mas se você está tendo muito carrinho abandonado, Bruna, vale a pena você fazer uma blitz, pegar uma parcela de clientes, né? Pega uns 20, 30 clientes, faz uma pesquisa com eles para ver qual foi o Uhum, motivo. Muitas das vezes é questão de frete, é parcelamento, é alguma coisa que eles não estão achando legal. Aí você vai fazendo esses testes para ver se vai diminuindo também, né? sim, Não é só pegar e ficar fazendo disparo, né? isso é verdade. Entendeu? É porque ultimamente tá tendo muita, tipo assim, 850 por dia. É uma quantidade muito grande que eu nunca tive antes. Então, fiquei um pouco preocupada. As meninas não estão dando conta de entrar em contato com todo mundo, e aí eu sinto que acaba perdendo muito as vendas, né?
Na bag ele mostra qual parte do checkout eles estão abandonando, se é depois, se é na parte do pagamento, se é quando coloca o frete. Então, se mostra, eu não consegui ver. Para mim, não mostra nenhum relatório, só mostra, tipo, carrinho abandonado. E eu já tentei migrar também com umas 3 plataformas para tentar um registro melhor, né? Uma visualização melhor, mas também não consegui. Eu gosto muito da plataforma, mas essa questão do carrinho tá me chateando um pouco. Vale a pena você fazer esses testes, tem que ver de repente se esses carrinhos abandonados tá vindo de alguma região específica, por exemplo, do Nordeste. Aham. Aí o frete está saindo bem mais caro e as clientes estão achando que não compensa. Então vale muito a pena você fazer essas análises, entendeu? É, eu vou fazer essa análise, É, porque tá complicado, mas eu agradeço. imagina, qualquer coisa é Qualquer só falar. coisa eu chamo, pode deixar. Obrigada. Imagina, valeu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Oi, Olá, Carol. Oi, Elaine. Tudo bom? oiê, tudo bom? Tudo. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. 5 minutinhos mais aí para o pessoal entrar. E o Eduardo também. Vou tirar da câmera só para me organizando aqui com meu filho, ele entrando eu volto, tá bom? Até já. Fiquem à vontade. Guilherme, você levantou a mão, pode falar. Não, foi sem querer. É que eu tô dirigindo. Ah, Foi mal. tá bom. Imagina, imagina.
O Edu já está entrando, pessoal. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ótima noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar aí 2 segundos para o restante do pessoal, os atrasados, irem chegando. Mais 1 minuto e começamos. Bom, vamos começando e conforme a gente for falando, o restante do pessoal vai chegando, respeitando aí quem cumpriu o horário corretamente. Bom, o objetivo dessa nossa reunião é fazermos aquele nosso breve alinhamento, como sempre, sem encher linguiça, sendo bem papo reto. Vou estar aberto também para quem tiver alguma dúvida, quem quiser colocar alguma questão que seja mais particular ou peculiar, fiquem à vontade. Em determinados momentos aí, vocês podem perguntar, podem erguer a mão, fiquem totalmente à vontade em relação a isso. Para a gente começar, eu queria fazer primeiro, antes de nós falarmos sobre a questão do segundo semestre, a gente tem que parar e fazer uma reflexão sobre como foi o balanço do primeiro semestre, né? Então, não só olhando no cenário de vocês, eu sei que muitos aqui tiveram resultados muito positivos, não é uma realidade geral, né? Eu acredito que a maioria não teve a mesma performance, tá? Mas pelas minhas andanças de mercado, né? Esse ano eu estou andando mais do que notícia boa. Eu tenho percebido uma das questões que a gente vai debater aqui, que é a volatilidade de mercado dentro do primeiro semestre. O mercado ele reagiu de forma muito volátil, né? Com questões muito pontuais. Claro que aqui nós temos confecções, segmentos e setores diferentes. A gente tem aqui o pessoal que é pronta entrega, tem o pessoal que é programação, tem o pessoal aqui que é fardamento e tal. Cada mercado reagiu num time diferente, porém todos respeitando a sua volatilidade.
Tá? Então, uma das questões que a gente tem que colocar na pauta, que, aliás, é a lição que eu deixo que vocês façam já, né, esse mês ainda, de preferência, entre essa semana e a semana que vem, é assim, revejam o planejamento de vocês, revejam o que aconteceu no primeiro semestre para a gente poder ajudar vocês de como vamos corrigir essa rota pensando em segundo semestre agora. Porque o segundo semestre, literalmente, dentro de várias coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui, ele vai ser uma gangorra. Ele vai ser uma gangorra de altos e baixos. O segundo semestre para todos os setores. Todos os setores. E eu vou explicando para vocês da onde que a gente traz uma visão mais pontual para colocar aqui para vocês. Então, primeira coisa, pelo amor de Deus, gente, vamos focar no planejamento de vocês. O que é o planejamento? Cara, o que vocês colocaram na meta de vocês para o primeiro semestre? Foi concluído? Está acima? Está abaixo? Pega. Cara, para quem está acima, você vai fazer o quê? Vamos repetir tudo que você fez e o que deu certo. Vamos replicar o que deu certo. O que deu certo. Eu vou falar para vocês, segundo semestre não é um segundo semestre para a gente ficar arriscando em tentativa e erro. Eu prefiro que a gente foque muito mais energia naquilo que já está dando certo. Sinceramente falando. Claro, tudo é tentativa e erro. Tecnicamente, tudo é tentativa e erro. Mas, dentro de tudo que a gente vai debater aqui, uma das coisas é, gente, vamos focar naquilo que está dando certo. Vamos focar no que está dando certo. Uma das coisas é, vamos rever, vamos conferir meta e vamos refazer o planejamento para o segundo semestre. Foco total tem que estar onde, gente? Comercial. Foco total no comercial, galera. Comercial. Coloquem energia no comercial. Se tiver alguém aqui no grupo que virar para mim e falar assim, cara, eu já tô com tudo vendido. Parabéns. Parabéns. Você concluiu aí com um resultado de louvor, conseguiu, tal. Vai tirar o foco do comercial só porque está cheio de pedido? Não. Não vai tirar o foco no comercial. Em hipótese alguma. Então, assim, quem não focar no comercial agora e ficar contando com a reatividade do mercado, sim, óbvio, o mercado sempre tem reatividade no segundo semestre, isso é óbvio. Só que o que vai acontecer? Eu estou vindo com um monte de confecção que vem de um primeiro semestre ruim e que vai fazer um monte de loucura no segundo semestre. E aí, o que tem acontecido? E eu já tenho visto e convivo com todo mundo, eu sei o que está acontecendo. Cara, esse efeito da galera que não bateu o resultado, que eu estou falando de 70% do mercado, meio que todo mundo deixa para postar a ficha no segundo semestre, porque o segundo semestre salva. Esse é um problema, porque eu tenho muita gente que vai apostar muito no segundo semestre. E aí isso gera o quê? Lei da oferta e da demanda. O óbvio precisa ser dito, lei da oferta e da demanda. Então eu vou ter uma oferta muito maior do que a demanda, que já seria a demanda comum. E aí quando eu falo para vocês, cara, vamos focar em comercial, e revejam como que estão as estratégias do comercial de vocês, revejam como que vocês trabalharam o comercial de vocês no primeiro semestre. Por exemplo, cara, claro que nós temos aqui todos os modelos de negócio, tem aqui o pessoal que é online, que é varejo, que é físico, que é isso, que é aquilo. Então a gente tem que sim que fazer assim, vamos trazer o óbvio para debater aqui na reunião? Cara, teu atendimento, teu tempo de resposta no WhatsApp, no Instagram, como que tá as questões básicas, sabe? O básico do atendimento, o básico da captação de clientes, da captação de lead, o básico do básico, do básico, do básico, do básico. O arrozinho com feijão, vamos pensar no arrozinho com feijão. Tá pensando em contratar mais, ampliar o teu time comercial, você vai fazer isso quando? Em setembro? Não, você vai fazer isso agora. Você está pensando em ter que trocar algum vendedor do teu time? Você está pensando que você vai esperar em agosto, setembro para fazer isso? Cara, meu conselho, faz agora. Então, assim, uma das coisas que eu já pontuei, primeira regra vamos rever o planejamento do que foi feito do primeiro semestre, para vocês terem que fazer uma balança do primeiro semestre, e aí vamos, então, corrigir essa balança e foco agora comercial. Só que quando a gente fala em foco no comercial, a gente não pode esquecer de um ponto que é muito importante também, que quando fala assim, cara, o comercial depende só do comercial para vender? Todo mundo aqui sabe que não é assim, certo? Então, assim, qual que é a base do negócio? A base da confecção é produto.
Então não adianta eu focar no comercial e não ter produto curvar. Eu focar no comercial e não ter o meu produto de cauda longa. Eu focar no comercial e deixar de fazer o básico do marketing bem feito. Eu focar no comercial. Então, é a lição básica, de novo, é o trivial do negócio. Né? Então, o que seria o trivial do negócio? O trivial do negócio nada mais é de falar assim, tá bom, entendi, Eduardo. Vamos olhar o planejamento. Por que eu não vendi? Se foi questão de produto, se foi questão de falta de cliente, porque teve cliente, mas não teve venda. Então, você sabe que teu erro estava no produto. Ponto. Se teve cliente e não converteu venda, problema é produto. Tá. Teve cliente, mesmo assim não teve venda. Significa, de novo, que, faltou talvez o produto certo para o cliente que o cliente queria comprar. O frio chegou tarde demais. São esses pontos que eu quero que você coloque na balança e que você reveja aonde que você, de certa forma, pode ter errado ou acertado no primeiro semestre. Agora, voltando à questão que eu coloquei aqui. Vamos focar no comercial? Sim. Todo mundo aqui, uma coisa que eu falo para vocês. Foquem, pelo amor de Deus, em colocar a estratégia no comercial. Porque, tecnicamente falando, no segundo semestre vai ser uma volatilidade muito maior do que foi no primeiro. Vai ser uma gangorra louca. Eu vou ter um monte de gente ofertando no mercado. Tá? Aí, vamos lá. Observem os sinais que o mercado dá. Então, quando a gente fala, observa sinais do mercado, é entender um pouco que, cara, pega ali o resultado do primeiro semestre, quais foram os sinais que o mercado deu? Seja você private label, seja você programação, seja você pronta entrega, quais os sinais que o teu mercado vem dando, tá? Porque eu falo assim, toda mudança de mercado nunca é uma mudança, porque quando você fala a palavra mercado, é uma coisa muito abrangente, muito grande, tá? Então, assim, tem como eu dar um cavalinho de pau numa carreta? Não dá. Não dá. Tem como eu dar um cavalo de pau num transatlântico? Não dá. Certo? Então, são curvas que, quando tem que mudar o caminho, elas são lentas, mas ela está indicando para qual caminho ela vai. Por isso que eu falei para você fazer uma análise entre erro e acerto. O que você fez de certo, melhora. O que você fez de errado, tira. Não vou falar assim, melhora o que a gente errou. Não, melhora o que você foi bom. Não queira melhorar o que você deixou de fazer, não. Foca no que você deu certo, foca no que deu certo e melhora e amplia o que deu certo. Ponto. A gente tem que encarar o segundo semestre, uma coisa que eu vou debater muito com vocês até nas próximas reuniões e também olhando para a questão do que vai acontecer daqui para frente. O que todo mundo aqui tem que colocar como um ponto para vocês refletirem, mas muito, essa semana, dormirem com isso na cabeça. A virada desse semestre vai ser um treino de preparação para vocês para o que vai vir o ano que vem. É assim que vocês têm que enxergar o segundo semestre. Então, o segundo semestre ele vai se refletir de que forma? Cara, treino para o ano que vem. Por quê? Se você, tecnicamente falando, observar, rever o teu planejamento, onde eu errei, onde eu acertei, tira, melhora, tal, não batemos meta, o que precisamos fazer para corrigir o resultado, corrigir agora para salvar o ano e não sei o quê. Mexam no comercial de vocês, pelo amor de Deus, mexam no comercial de vocês, tal. Beleza, fizemos aqui o que tem que fazer. Não é fizemos o que tem que fazer, é entender que o que você fizer agora, nesse semestre que vai virar, é o que vai refletir de resultado para você o ano que vem. Por quê? Claro, nem estou falando, é porque o ano que vem é ano de eleição e Copa. Sim, ano que vem é ano de eleição e Copa. Ok. A gente sabe que, ano de eleição e Copa, você já tem uma certa turbulência de mercado que já seria uma questão natural, certo? Que é o efeito baixo em cima, só que aí eu tenho alguns agravantes nessa questão. Por que eu vou insistir com vocês que, assim, o segundo semestre vai ser um treino para o ano que vem. O segundo semestre, que eu vou falar para você, cara, que vai ser um treino para o ano que vem, no sentido que, cara, se a última eleição foi de 2020, foi 2021, 2, foi polarizada. A eleição do ano que vem, ela não vai ser polarizada, ela vai ser endoidada.
Então, isso é outra coisa. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Não é hoje que a gente vai falar sobre isso. Mas sim, cara, o ano que vem vai ser muito louco. É só vocês entenderem o que está acontecendo com o mercado hoje. O que está acontecendo no mercado hoje, agora, é intervenção do governo americano na questão da taxar ou não taxar. Aí, isso mexeu com dólar, isso mexeu com câmbio, com bolsa de valores, mexeu com câmbio. Isso está mexendo com uma série de setores que você acha que não vai impactar no varejo, que é o nosso cliente, que é... Claro que vai, cara. É um efeito cascata. Aí o que acontece? Aí o Brasil, para querer aproximar da China, vai lá e faz o quê? Tinha criado o imposto da blusinha, né? Tira o imposto da blusinha. O que aconteceu com as ações da Renner da CA ontem? Despencou. As ações da Renner da CA despencou. Eles vão querer fazer uma recuperação de mercado, os magazines? Claro que vão. Isso vai interferir no mercado de todo mundo aqui? Claro que vai. Então, quando eu falo, observem os sinais do mercado, ter essa pausa para olhar para o teu mercado interno, mas também entender o que está acontecendo no mercado em geral. Então, quando eu estou falando para vocês que o segundo semestre vai ser um treino para o que vai acontecer ano que vem, sim, é um treino para o que vai acontecer ano que vem. E aí, voltando na questão, a gente tem que tomar um certo cuidado, e a gente vai sofrer um burnout de informação. Né? A gente vai sofrer ali um momento que o mercado vai passar agora, que assim, é tanta gente falando tanta coisa, vai aparecer tanto especialista de tudo que é lado agora. Agora vai ter especialista de tudo. Tudo. Vai ter especialista pra caralho agora. E aí eu te dou outro alerta. Cuidado com o que vocês vão ouvir. Então eu sou muito mais de eu focar na questão de rever o planejamento de vocês, na questão de fazer um fortalecimento comercial. Mesmo quem já estiver muito bem comercialmente, que bom, que bênção, graças a Deus você está bem comercialmente. Mas não quer dizer que para você ficar ruim comercialmente, não seja uma coisa que vai acontecer assim, ó, papum. Então, cuida. A gente tem, eu comentei com vocês aquela questão assim, de falar assim, cara, é o momento de eu arriscar, Eduardo. Arriscar em que sentido? Muitas vezes, no momento de certa incerteza, né, no momento talvez de uma inconstância de mercado, é muito normal que muitos de nós queiram arriscar em novas áreas, como por exemplo, cara, agora é o momento que eu vou implantar o meu e-commerce, então, agora é o momento que eu vou fazer não sei o quê. E aí eu trago o conceito de novo para vocês, que é assim, cara, não é o momento para perder foco. Sério, não é o momento para perder foco. Também não é o momento para eu arriscar. É o momento para, de novo, vamos focar no básico bem feito? Vamos focar no arrozinho com feijão? Vamos focar ali em rever a questão da tua curva A? Vamos rever ali a questão do teu produto de cauda longa? Vamos rever ali a questão do meu custo? Vamos rever a questão dos meus funcionários? Quem tem que trocar, quem não tem, as decisões que talvez eu já tivesse que ter tomado e não tomei, tal. Eu vou falar para vocês, foquem mais nisso, e aí sim, vamos colocar estratégia no comercial. Eduardo, mas você está falando sobre questão de reduzir custo nesse momento? Não necessariamente, porque falar de reduzir custo não é agora, falar em reduzir custo é o tempo inteiro, né? Mas não é reduzir custo, uma coisa que eu bato muito na tecla com vocês cara, eu reduzo o custo para aumentar investimento, mas aumentar investimento onde? Onde tem que aumentar, que é onde eu estou batendo na tecla com vocês. Foquem em estratégias comerciais, mesmo para quem já estiver muito bem. Aí, traz essas análises para dentro de casa, que é rever o planejamento, o básico. De novo, vou insistindo na mesma coisa. Vamos rever o básico, vamos rever onde a gente pecou, deixou de fazer questões internas para melhorar comercial, para isso, para aquilo. Vamos rever o básico. Aí entra um ponto que é muito assim, ó. Num mercado cheio de incerteza, quem tem certeza é rei. Não tem aquele ditado aí, terra de olho, quem tem olho é rei? No mercado de incerteza, quem tiver certeza é rei. Mas certeza do quê? Certeza de onde você está indo, certeza de onde você... E aí volto nesses conceitos, cara. Cuidado, blindem seus ouvidos, foquem no seu mercado,
Olhem as questões porta para dentro. De novo, a gente teve uma volatilidade muito grande no primeiro semestre, e a tendência é que essa volatilidade vá se repetir no segundo semestre? Sim, só que numa intensidade muito maior, e não por questões só mercadológicas. É uma coisa assim que, não sei se vocês perceberam, a campanha política começou a partir do momento que o Trump fez o que fez. Aí, que eu falo para vocês, cara, observe as questões de mercado, olha o tipo de impacto que está tendo. Como, por exemplo, hoje o Zema, que é o governador lá de Minas, virou e anunciou que ele é pré-candidato. Na hora que o Zema anunciou isso, o que aconteceu? Bolsa despencou. Porra, mas por que a Bolsa despencou se o Zema anunciou candidatura, sendo que ele é um excelente governador, um cara de direita? Porque mostrou que a direita está rachada. Aí agora começa um monte de narrativa, é onde eu estou falando para vocês. O mercado vai ficar muito volátil no segundo semestre. Por quê? Porque começou já a campanha, cara. Literalmente, começou a campanha. E aí eu bato na tecla com vocês. Segundo semestre é teste preparatório para vocês se prepararem para o ano que vem. É só você ajustar a visão de vocês. E aí, a gente voltando nessa parte de, cara, vamos fazer o bem feito, foca no básico, para de vir com um plano mirabolante agora para o segundo semestre. Vamos fazer aquilo que realmente trouxe resultado. Reveja as questões internas. Não vamos buscar problema. Eu falo assim, cara, não é o momento de pensar em buscar problema, e sim o momento de focar em criar solução. Não coloquem trava no comercial de vocês, não é momento para travar comercial. Mesmo voltando num assunto que eu sei que alguns de vocês aqui estão indo muito bem comercialmente. E eu fico muito feliz em saber disso. E aí eu falo assim, cara, mas eu já estou indo bem, né, Edu? Tipo, o meu problema hoje não é venda. Cara, se o teu problema não é venda e você colocar trava no teu comercial agora, eu te falo uma coisa, para você recuperar, sabe aquele negócio assim, pô, eu tô numa corrida de cavalo, correndo cavalo. Se eu diminuir a velocidade do meu cavalo 1 segundo e 1 minuto, eu não recupero isso depois, cara. E aí vem numa questão que é o seguinte, no mercado que vai estar volátil, no mercado que vai estar cheio de incerteza, no mercado que vai estar na gangorra, aí você que está indo bem comercialmente e você colocar trava no teu comercial, por quê? Porque tudo que eu faço está vendido, ou porque isso, porque aquilo, eu vou colocar um ponto de reflexão. Cara, eu tenho um monte de confecção aí que está sem serviço, tem um monte de confecção aí que está precisando, tem um monte de confecção. Pô, eu posso colocar um monte de gente para trabalhar para mim. Inclusive, dentro aqui do próprio clube, a gente tem parceiros, certo? Tem parceiros que podiam estar aqui, um trabalhando em conjunto com o outro, um tampando o buraco do outro. Vou citar 2 exemplos, que não é necessariamente nesse ponto, mas para vocês abrirem a visão de vocês, 2 colegas aqui do grupo, né, de segmentos diferentes, mercados diferentes, estados diferentes, né? Tipo, vou até citar, porque aqui no clube a gente tem que trazer essa questão de mostrar que, pô, a gente tem que ser parceiro um do outro. Pô, eu tava com o Irã e o Ivan lá na IDOC, em Santa Catarina, lá em Massaranduba, e a gente debatendo lá numa reunião, cara, travou a produção porque não tem facção, cara. Facção que da região travou tudo, tal. Falei, porra, peraí, quantos cortes você tem? Tanto. Quanto que não sei o quê? Tanto. Falei, cara, se a gente ligasse para uns 2, 3 colegas nossos lá de São Paulo e perguntar como é que eles estão de serviço? Aí nós pensamos, pô, vamos ligar para quem? Qual foi o primeiro da lista? Pô, que tem mais afinidade. Pô, vamos ligar para o Marcão, da Sempre Linda. Pô, ligamos para o Marcão. Marcão, tal, como é que tá as suas facções, tal? Pô, cara, minhas facções tá meio sem serviço, porque eu sei que período de alto PyDoc, porque o modelo de negócio dele não é pronta entrega, é programação. Então, o período é diferente. Já, para quem é pronta entrega, o pico é diferente. Aí eu falei, porra, mas o Marcão tem uma porrada de facção, cara. Essa facção do Marcão é tudo boa. Pô, na hora, um ligou pro outro, pô, deu match. Deu match. E um ajudou o outro. Um estava precisando de facção e o outro estava precisando manter a facção. Os 2 conversaram e resolveram o problema. Um ajudou o outro e os 2 se ajudaram.
tem outros cases desses que aconteceram aqui dentro do clube, sabe? Tipo, então, quando eu falo para vocês, não coloca trava no comercial, um pouco tem a ver com isso, um pouco tem a ver com a tua visão sobre a questão, né, de achar que a tua produção tem que caber, ou melhor, o teu comercial tem que caber na tua produção. É um ponto que cada dia que passa, eu olhando para o mercado e falando assim, cara, você imagina se, tipo, eu me deparo com muita marca, tipo, Insider, Minimal, isso, aquilo e tal, e eu vejo esses caras voando, eu falo assim, cara, você imagina se esses caras tivessem fábrica, se eles estariam no tamanho que eles estão hoje? Não estaria. Não estaria. Porque ele ia estar preso numa mentalidade de que o comercial tinha que caber dentro da produção. E não é bem assim que funciona. Então, muitas vezes eu tenho que olhar para o mercado e entender o conceito que eu defendo muito com vocês constantemente, que é o quê? Duas empresas, cara. Uma empresa que vende, outra empresa que produz. Nesse momento, a gente falando da empresa comercial, que foi onde eu falei para vocês, gente, vamos colocar foco na empresa comercial, que é extremamente importante, sim, porque essa virada do semestre vai ter muita volatilidade, o mercado vai estar em altos e baixas constantes, mas, óbvio, o lojista vai ter que comprar, etc. Aí eu falei com vocês sobre essa questão que a gente vai ter uma demanda maior do que a oferta, uma oferta, perdão, maior do que a demanda, tal. E então, por isso também que a gente não pode perder esse olhar. Só que aí, ao mesmo tempo, vamos entender o que vai acontecer com a produção para o segundo semestre. Vocês pararam para refletir que, vamos lá, todo mundo aqui bateu meta no primeiro semestre? Eu sei os números, mas eu estou perguntando para a gente contextualizar. Todo mundo aqui bateu meta no primeiro semestre? Dei mãozinha. Eu fico feliz quando eu vejo todo mundo falando eu. Significa que a galera do clube está acima da média. Na média, gente, 70% do mercado ficou abaixo. Aí o que acontece? Se 70% das confecções ficaram abaixo da meta, por que em muitas regiões, num pico de baixa, num semestre de baixa, já está faltando facção? Já está faltando mão de obra. Não está faltando só facção, está faltando cortador, está faltando modelista, está faltando tudo. Num pico de baixa. Naturalmente, aí entra na questão que eu falei para vocês, que não tem a ver só com venda, tem a ver com aposta. Vai ter muita gente apostando no segundo semestre. Aí a gente vai viver aquele mesmo efeito de todo o ano, que é, não precisa nem falar, não vai ter costureira, não tem isso, não tem aquilo, o corte não está dando conta de cortar, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Vou falar assim, cara, aquele roteiro que já está escrito, que todo ano a gente lê a mesma história, anos com mais intensidade, anos com menos intensidade, só que esse ano, cara, eu tenho alguns efeitos que eu venho olhando que é assim, tá, tipo eu andando para lá, para cá, tal, não sei o que, lá, pô, primeiro semestre, aí eu, Santa Catarina, vendo lá com um monte de gente lá, falando assim, caramba, já tá faltando facção no pico de baixa. No pico de baixa, faltando facção. Falei, cara, imagina na hora que o pico virar. Aí eu, Paraná, faltando facção. Eu aqui no interior de São Paulo, conversando ali em Itaquá, Taquaral, Cafeilândia, conversando com o pessoal, faltando facção. Melhor, lá é só facção, né? As facções tudo lotada. Aí eu falo assim, cara, qualquer pico, por menor que seja no mercado, vai travar. Aí eu falo assim, Eduardo, aí tem o pessoal que fala assim, mas os bolivianos aqui tá sem serviço. Sorte dos 6, cara. Sabe o que eu falo assim, vocês que tem os bolivianos ainda, cuida. Porque não vai, mais 2 anos não tem mais boliviano aqui não, cara. Então quem tem, cuida.
Então, eu vou falar assim, eu estava conversando com um confeccionista aqui do Brás recentemente, que justamente ele falou assim, não, cara, mas, tá vindo um monte de facção atrás que me pedir serviço. Eu falei, é mesmo? Primeiro, olha o tipo de serviço que ele tinha, muito fácil de fazer e com volume muito grande. Então, óbvio, todo mundo quer pegar um tipo de serviço assim. E sim, o Brás Bom Retiro, o termômetro, é muito imediatista, é um termômetro muito imediatista. Então, assim, os polos de pronta entrega, que são facções mais informais, que são facções menores, com mais informalidade e tal, não sei o que tem, sim. Muitos sem serviço, não, mas com menos serviço do que esperado. Agora, vai para os outros polos, ver o que está acontecendo. E entender o efeito inverso disso daí. E aí é onde eu trago o conceito. Olha o que vai acontecer no segundo semestre. Aí a gente vai reviver, né? O vale a pena ver de novo, né? Ah, não tem costureira. Ah, não tem não sei o quê. Volta de novo no começo da reunião onde eu falei para vocês. Gente, vê o planejamento certinho de vocês. Cara, o que você puder fazer de antecipação dentro do seu planejamento, sem correr riscos. Não estou falando que não é para vocês produzirem. Veja bem, presta atenção na minha fala. E também não estou falando que o mercado vai ser, porque o segundo semestre vai ser ruim. Não estou falando que vai ser ruim, estou falando que ele vai ser volátil. Cheio de gente falando um monte de coisa, cheio de não sei o que tem. A faixa de consumo, ela vai manter a mesma. Só que com uma diferença, que é o que eu estou trazendo. O que é faixa de consumo? É aquilo que eu falo, gente, consumo per capita, 35 peças por pessoa, média ano. Isso vai se manter no mercado. Vai se manter. Só que aí é onde eu estou trazendo a reflexão aqui, justamente volatilidade, mercado muito em alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa. Muita narrativa política interferindo no mercado. Muita gente que teve um primeiro semestre ruim querendo apostar a ficha no segundo semestre. É onde eu falei para vocês, blindem os ouvidos, foquem em estratégias comerciais, não percam oportunidades de venda, mesmo quem tiver com comercial fortalecido, fortaleça ainda mais. Tal. É nesse caminho que eu estou falando. Em nenhum momento eu estou falando aqui para vocês, cara, o mercado vai estar uma bosta no segundo semestre. Em nenhum momento eu estou falando para vocês, falar assim, não façam, não produzam. Pelo contrário, vai ter mais oferta do que demanda? Sim, por um desespero natural de muito confeccionista do primeiro semestre que vai apostar no segundo para poder recuperar a ficha. Aí entra o conceito de onde eu falo para vocês, foca no comercial, para a gente poder vender mais. Mas você está falando que vai ter mais oferta. Sim, só que vai ter mais oferta para um monte de confecção que está acostumado a fazer a mesma coisa sempre, que é o quê? Produzir e esperar o cliente sentar, mandar mensagem e esperar o cliente vir. Nesse sentido, vai estar cheio de gente. E muita gente comercialmente falando, fazendo a mesma coisa sempre. E mesma coisa não vai trazer o mesmo resultado. É nesse ponto que eu estou falando para vocês. Mas se você pegar e entender os sinais de mercado, entender as narrativas, saber que, pega sentimento coletivo. O que é sentimento coletivo? Cara, vai ter um monte de gente pensando desta forma. Se eu pensar diferente, significa que eu terei um resultado diferente. Nesse sentido que eu estou levando, que eu estou conduzindo a nossa conversa. Nesse sentido. Então, vai ter oportunidade para quem souber aproveitar a oportunidade. E aí, onde eu falei para vocês, não arrisca, no sentido de falar assim, cara, não arriscar, talvez não é o ponto para eu sair cometendo riscos de comerciais ou riscos whatevers, mas sim fazer o básico bem feito, liçãozinha de casa, tal, e traz esse conceito de que pensem que o segundo semestre é um treino preparatório para o ano que vem, trazendo todos esses conceitos de entender o que já começou a acontecer a partir desse mês agora. Em setembro, começam os anúncios oficiais dos pré-candidatos à presidência. Aí você imagina o que vai acontecer. Então, por isso que eu falei da volatilidade, das questões de dólar sobe, bolsa cai, uma hora bolsa sobe, dólar cai, se vai ter taxação, se não vai, se vão tirar o imposto da blusinha chinesa, se não vão, e tudo isso vai impactar no mercado no sentido de que vai começar uma onda de um monte de gente falar um monte de coisa, e não sei o que, tal. E vocês têm que manter a mente e o ouvido de vocês blindados em relação a isso.
Antes de eu continuar, eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Lembrando que eu não sou de ficar fazendo muito embromation, então a questão aqui termina daqui 25 minutos, é 1 hora de reunião de alinhamento, então eu primeiro trago uma visão mais generalizada e agora a gente vai afunilar essa visão. Então agora eu quero ouvir de vocês. Ninguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida de nada. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Quem gostaria de contribuir de alguma forma? Achamos um corajoso. Boa noite, Flávio. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Boa noite, Edu. Eu fiquei curioso quando você falou que daqui 2 anos não vai ter mais os Juans. Eu também. Da onde vem essa informação? De onde saiu essa conclusão? Que só assusta. Bom retiro. Não é para assustar, é para vocês se prepararem. Isso é óbvio. Primeiro porque já está havendo um movimento de migração dos bolivianos que antes se concentravam muito aqui, São Paulo, eles já estão migrando para outros polos. E aí tem outro ponto. Outros polos estão vindo buscar os bolivianos aqui. Tá bem. Vários outros polos. E esse movimento vai aumentar demais no próximo ano. Aí, por exemplo, nós temos aqui uma grande comunidade dos bolivianos que, sim, muitos vão migrar por vontade própria e outros vão migrar por quê? Oportunidade com necessidade. Muitos polos vão começar, já estão vindo aqui buscar mão de obra de bolivianos, só que levando para os polos deles. Então, isso é um movimento natural. Aí, por exemplo, a gente tem um movimento paraguaio muito grande aqui. Eu estive no Paraguai no mês passado, vou retornar agora. Estou em contato quase que semanal com o pessoal lá do Paraguai, e o governo do Paraguai está fazendo um movimento de repatriar a mão de obra. E eles vão entrar com um projeto a partir do ano que vem, porque está crescendo muito a maquila no país, e eles querem mão de obra que veio para o Brasil treinar. Então, por exemplo, empresas como Lupo, DAS, que é a maior confecção do Brasil, que é o grupo DAS, Guararapes, etc., todos que estão indo a rodo pelo Paraguai, e aí esse movimento de repatriar a mão de obra paraguaia, eles vão dar dinheiro para os caras voltar para o país, vão pagar viagem, vão a porra toda. O Paraguai também não pode ficar de olho também nessa mão de obra boliviana, que é em maior quantidade? Não agora, mas com certeza vai ficar. Eles são mais especializados, né, os bolivianos, tem mais tradição do que o paraguaio, né? E é um país onde o idioma é o mesmo, onde cultura é muito parecida, onde XPTO. Então, por isso que eu falo, tipo, cara, não adianta a gente achar que essa questão da mão de obra boliviana vai continuar, porque não vai, cara. Daqui 2 anos não é que vai acabar, só que vai ter, eu calculo que menos que a metade do que tem hoje. Leandro Santi. Oi, Lê. Edu, tudo bom? Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Edu, como você enxerga a curto e médio prazo o mercado high ticket? O mercado high ticket, ele depende de uma questão, que não é financeira. Ele depende de uma questão que aí é muito mais coligada a branding, posicionamento, etc. E aí, sim, eu vejo o mercado high ticket com uma vertente de crescimento, e a gente tem N provas para falar sobre isso, que é justamente olhar a diferença entre o crescimento da moda, do consumo da moda brasileira nas marcas de público A e B, comparando com o público CD. O consumo no público AB foi maior, não em volumetria, mas proporção, foi maior do que o público BC. E isso eu sei por quê? Porque eu tenho relatório do Grupo Soma.
eu tenho relatório do Grupo AMC, eu tenho relatório de algumas marcas. Eu estava na Lança Perfume semana passada. E a gente justamente debatendo, eu com a Bruna, com o irmão dela, debatendo justamente sobre a questão do crescimento e quais são as dificuldades que eles estavam enfrentando em relação a isso. Então, assim, há um movimento, sim, de crescimento de marcas nacionais high ticket, e isso é muito bom, só que aí depende, não é só... Porque quando você fala em marca, aí não é produto, aí é marca mesmo. Né? Falar sobre como que a marca posiciona, é tudo aquilo que você já faz, que é trabalhar muito bem o branding da marca, o posicionamento da marca, e buscar esse mercado que, sim, tem um consumo que está crescendo, comparando com o CD que não cresce, está estável. E nesse mercado, o primeiro semestre, como que foi o resultado? O resultado não foi o esperado, mas não esteve tão abaixo. Então, assim, projetou 10 de crescimento, projetou 10, 12 de crescimento, cresceu 6. Mas teve crescente, não teve baixa. E esse mercado, ele é muito louco, que é assim, é fácil você entender que quando o bem de consumo de alto valor cai, o bem de consumo de médio e baixo valor aumenta. O que é o bem de consumo de alto valor? O cara não pode, talvez, trocar de carro ou fazer uma viagem para Maldivas ou não sei o quê, tal. Vou falar uma mulher, um exemplo, tá? Ela não pode comprar o iPhone o Pro Max 16, ela não pode sei o quê, mas ela quer consumir algo que tenha um valor para ela. Então, tecnicamente, eles vão para onde? Para roupa. Então, ela compra uma roupa lá de 1.000, 1.500, 2.000, que isso traz uma sensação de consumo de luxo. E estou falando do mercado nacional, Brasil. Aí a pessoa não está comprando uma Louis Vuitton, não está comprando uma Gucci, mas está comprando uma marca brasileira reconhecida. Sim. Então, teve crescimento e a expectativa para eles para o segundo semestre é maior ainda. Semana passada, eu estava com a Gisele, do Grupo Soma, e estava com a Tâmara, também é do Grupo Soma, uma é da parte de sourcing, a outra é da parte de produto. Sourcing e supply chain, e a gente estava conversando lá em Santa Catarina e elas estavam falando justamente isso para mim, falando assim, cara, eles tiveram para algumas marcas do grupo um crescimento muito acima do que eles esperavam, e eram marcas muito high ticket, e outras que eles previam um crescimento, mas marcas não tão high ticket não cresceram, mas não na mesma proporção. Que mais? Edu, a Bruna da Bru que está ali com a mão levantada e depois a Carol da Uniforme Índice. Oi, Bruna. Oi, Edu, boa noite, tudo bem? Tudo. Aproveitando o assunto que você falou a respeito dos bolivianos no Brás, a gente está tendo uma dificuldade em relação ao público de atacado. Eles vêm muito pela parte online, né, de WhatsApp, ligações, site, mas no físico mesmo, a gente sente que cada mês que passa eles estão sumindo sucessivamente. E aí, você enxerga como o atacado no Brás daqui a um tempo? Você acha que vai evoluir nos próximos anos? Você acha que realmente vai ficar dessa forma que já está acontecendo? Qual é a sua principal dica para quem quer continuar competitivo no Brás? A principal dica é o que eu falei antes. Nenhum mercado muda de uma hora para outra. Toda mudança de mercado ela é lenta, mas ela vai dando sinais do que vai acontecer. Toda mudança de mercado ela vai dando sinais. Até a hora que fala Sim. O Brás, ele não deixa de existir, mas nunca mais vai ser o Brás que foi há 10 anos atrás. Não deixa de existir o Brás. Só que o Brás hoje não é mais uma venda só de oportunidade. O que é uma venda de oportunidade? Como vocês começaram no Brás e como eu comecei no Brás há muitos anos atrás, que era a venda de oportunidade, que era só pôr o produto lá, o cliente vinha e comprava. Só isso. Venda de oportunidade.
Só que esse comportamento, ainda existe a venda de oportunidade no Brás? Existe. Só que hoje, por incrível que pareça, cara, se eu não fizer o mínimo do básico do marketing, o mínimo do básico de atender, o mínimo do básico, o mínimo do básico, do básico, do básico, tempo de resposta, atender bem, blá, 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 cara, não tem milagre. Não tem milagre. Mas se o atacado no Brás, ele não morre, tipo, em 2 anos, só que é aquilo, tem que ter estômago. Porque vai ter mês que você vai vender bem, vai vender muito, e vai ter mês que você vai só pagar conta. Porque Sim. o Brás, ele tá ficando cada vez mais reativo. Reativo total. O que é reativo? Cara, o mês tá ruim, 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 mudou a estação, veio uma onda de frio, o que aconteceu? Estouro de venda. Sim. Aí agora vem de inverno, 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 inverno. Daqui a pouco ninguém mais compra nada de inverno. O mercado trava. Trava, trava, trava. Aí todo mundo vai começar a lançar verão, verão, verão agora. Todo mundo lançando verão. Aí você vai ver o que vai acontecer. Frio, lançamento de verão, não combina. Aí, beleza. Aí não vende o verão. Aí daqui a pouco, setembro, vem uma primeira onda de calor. O que acontece? Reatividade. Aí o Brás, aquele estouro. Pá! Né? Isso falando no Brás, pronto, entrega. No Brás, que não trabalha o mínimo do básico bem feito. Que é, tipo, cara, não é mais só ter a venda de oportunidade. Eu tenho que trabalhar de outras formas. E assim, hoje depender só, única e exclusivamente do físico no Brás, sobrevive? Não. Se eu não tiver outras fontes para WhatsApp, site, whatever. Sim. É que, tipo assim, a gente já está usando todas essas ferramentas, só que até 2 anos atrás era mais porcentagem de loja física do que online. E agora, tipo assim, do ano passado para cá, houve uma troca muito grande. Agora a gente está tendo mais clientes de atacado na área online do que na área física. E aí, querendo ou não, isso gera um pouco de preocupação, porque a gente não tem só um ponto, a gente tem vários. E a gente estava até pensando em focar em um ponto físico só e colocar mais mão de obra na área comercial, né? Que inclusive é o que você estava mencionando. Mas você já conseguiu tirar as minhas dúvidas e qualquer coisa eu entro em contato com o pessoal Aqui, também. ó, uma coisa é fato. Só para eu vejo que tem outras pessoas Uhum. aqui também do Brasil e é fato. Que assim, observa como que foi o fluxo de venda. Por mais que você fale assim, venderam mais online e tal, mas observa como foi o fluxo de quantas pessoas que da compra do seu online vieram por conta do físico durante o decorrer do ano. Porque, às vezes, o teu físico, ele ainda é uma fonte de captação de lead. Uhum. E é uma fonte de captação de lead com prova social ainda. Sim. Vou fazer essa análise, pode deixar. Quantos clientes vieram no físico? Quantos clientes? Como foi o LTV desses clientes? Pô, veio no ano, vamos supor, veio 300 clientes fisicamente no ano, só que às vezes foram 300 clientes que compraram mais de uma vez. Aí você começa a observar um aumento no online, só que às vezes você não está percebendo que esse aumento no online foi por causa do físico. Sim. E aí, de novo, que eu falei para vocês, gente, cuidado com tomada de decisão agora para o segundo semestre. Porque vamos supor que às vezes eu vou lá e falo assim, não, então eu tenho 4 pontos, vou fechar 3, vou ficar com 1. Aí o que vai acontecer com a tua venda online? Pau, despencou. E aí, o que eu faço? Sim. E lembrando que o Brás, ele é o mercado do quê? Reatividade. O que é reatividade? O Brás está ficando loucão. Loucão é o seguinte, tipo, não tá vendendo nada, de repente, pum, vende tudo. Tem como assim mesmo. Não tem como prever isso, cara. Não tem como prever isso. Tá ficando muito inconstante essas previsões. Só que aí que tá, se eu não tiver estoque, se eu não tiver produto, aí é onde eu falo que para quem tem muito mix de produto, isso está virando um risco. Isso está virando um risco. Porque eu prefiro ter menos mix de produto, ter um volume menor de mix de produto e apostar mais em profundidade para ficar batendo no mesmo produto com uma cauda um pouco maior, para na hora desses picos eu ter volume, que esse volume me dá fluxo. Aí faria muito mais sentido. A gente até teve que adiar um pouco a questão de coleção de verão, porque a gente estava analisando o mercado e a gente viu que realmente as pessoas ainda estavam querendo peças de inverno, né? Não
não muito quentes, porque a gente sabe que São Paulo e outros estados é uma loucura, né? Uma hora tá calor, depois no mesmo dia tá frio e calor de novo. Mas comparando com o ano passado, esse ano o inverno avançou um pouquinho mais do que o esperado mesmo, mas graças a Deus a gente tinha mercadoria, então acabou não perdendo tantas vendas como algumas pessoas acabaram falando pra gente que perdeu. Mas é isso, eu consegui ter uma base e eu até falei com você em relação a sair de um ponto e ficar em um só, porque a gente tem mais de um ponto em andares diferentes de um mesmo shopping, acho que você já sabe, né? Sim. E aí foi mais por conta disso mesmo. Só que eu vou esperar mais um pouquinho também, vou analisar um pouco mais. Mas é isso. Agradeço pelo retorno. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Carol e depois Léo. Oi, Edu, aqui é a Carol, tudo bem? Oi, Carol. Oiê. Fala, Rodrigão, tudo bom, irmão? Beleza? Vamos lá. Edu, todas as vezes que eu te vejo, né, que eu te assisto em algum lugar, você fala sobre o foco no comercial e me chamou a atenção novamente aqui. Você falou, pô, tá Insider chegaria onde chegou se focasse na produção e no comercial. Só que no nosso lado aqui, a gente já entendeu isso, tá? A gente está com uma dificuldade muito grande de conseguir facções ou parceiros formais, né? Porque informal é fácil de achar, mas formais que consigam atender a gente com volumes pequenos. Como a gente faz uniforme escolar e produz o ano inteiro, então não tem cortes grandes, né? 5.000 peças, 10.000 peças. Então isso é uma dor muito grande para a gente, que a gente tem a necessidade de externalizar, porém, a gente não consegue achar um parceiro bacana para poder fazer isso. Né? Então, a minha resposta para você é: depende de uma coisa, do quanto você está procurando. Porque eu tenho que pegar e pensar da seguinte maneira: mais fácil eu desenvolver as facções que eu tenho ou abrir várias facções. A Carol estava lá no Power Produção, a gente falou muito sobre isso. A gente falou bastante sobre essa questão, que vai ficar... Quem ficar trocando facção de costura, como se troca... Tipo, não, é só uma facção, troca, põe outra, não sei o que, tal. Então, eu prefiro desenvolver parceiros. E assim, sinceramente falando, você precisa pegar uma pessoa que seria de extrema importância para você não ter trava no comercial, seria trazer um supervisor de facção para trabalhar para você. Que é uma pessoa que a função dela é só ficar indo atrás o dia inteiro. É uma pessoa que... Qual é a função de um fiscal de facção, de um supervisor de facção? A função dele é ficar o dia inteiro indo atrás de facção ou melhorando as facções que eu já tenho. Pô, cara, mas aí vai me aumentar uma despesa de 5 mil. Não, depende. Eu estou perdendo quanto de venda por não dar conta de produzir? Sim, conta é inversa. Hoje a gente não consegue. A gente pega um monte de escola e não consegue facção para produzir. Aí que tá. Minha conta... Talvez a gente esteja procurando. Se eu tivesse com 100% de capacidade produtiva, de capacidade comercial, não produtiva. Se eu tivesse com 100% de capacidade comercial, eu estaria faturando quanto? Um exemplo. Cara, eu estaria faturando 1 milhão. Tá, mas hoje, por eu não ter essa capacidade, por eu não estar usando 100% da minha capacidade comercial, eu estou faturando quanto? 700. Significa que eu estou com déficit de 300. Mas uma pessoa de 5 mil me resolveria esse problema. Com 300, ela se paga? A conta que você tem que fazer é mais ou menos pensando nessa lógica. Boa. Valeu. Talvez a gente esteja procurando no lugar errado e... No lugar errado, ou talvez vocês não estão... Vocês não só, às vezes, estão procurando no lugar errado, ou às vezes vocês nem estão tendo tempo também de procurar. Não tem. Os dois, com certeza. Os dois. Mas foi muito legal, porque a gente chegou aqui do Power, né, PCP, já com novos parceiros, muita mudança por aqui, foi bem positivo. Obrigada. Fico feliz. Valeu, obrigado. Gente, quem não foi, perdeu. Perdeu mesmo. Foi muito legal. Fala, Léo. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, eu estou muito bem alinhado com tudo que você está falando e a gente aqui na TI já vem seguindo basicamente isso que você vem fazendo esse ano inteiro.
Só que a grande dificuldade que a gente vem sentindo, que você falou, que montar um comercial é a mesma coisa do que você abrir um canal de venda. Só que, para você abrir mais um canal de venda, até esse canal rampar, é uma barreira de dificuldade muito grande que toma muito tempo. E eu estou justamente nessa etapa. Você está acompanhando, a gente conversa um pouco, eu estou tentando montar um time lá dentro, interno, para fazer as vendas, só que para conseguir fazer esse time deslanchar, requer muito esforço de mão de obra, que é o que está acontecendo agora, que eu estou, para esse segundo semestre, eu estou saindo quase que 100% da produção para ficar quase que 100% focado na área comercial para fazer ela rampar. Mas é muito difícil, assim, aí é onde eu paro e penso que do mesmo jeito que na parte da produção a gente tem dificuldade de mão de obra, na venda é a mesma coisa. Certificado em vendas não existe. Só que aí, Léo, se você for ter que resolver os dois problemas, você não vai resolver nenhum. Exato. Sabe aquele negócio assim? Eu tenho que escolher qual problema que eu vou colocar mais força, mais energia. Uhum. E eu colocaria mais energia hoje para resolver o problema do comercial. Se eu colocar força hoje para resolver o problema da produção, seja ela muito grande ou tá patinando, ou tá pequena, tal, o que vai acontecer? Na ausência da venda, o teu problema na produção ele vai triplicar. Sim. Eu prefiro resolver o problema da produção com o comercial me empurrando para frente, do que eu ter que resolver o problema da produção sem a grana que o comercial põe no caixa. Não, exatamente isso daí é nisso que eu estou mirando, só que a minha dúvida assim, é o seguinte, imaginando que o ano de 2026 vai ser bem hard, coisa que eu acho também que eu já estou vendo isso daí, dando até um exemplo, carnaval, vai cair bem no meio de fevereiro, o resultado, fevereiro não vai existir. Morreu. Mas aí eu penso, o que eu posso focar para ti? Em ainda pensar ela crescer muito mais de faturamento, ou eu pensar em abrir pequenas novas marcas, que eu já estou fazendo com uma de biquíni também, para ir abrindo outros canais, que vai ser mais fácil, porque já vai estar de uma maneira muito mais fácil para a gente estar produzindo e tudo mais, ou ficar só focando em uma marca, porque quanto mais você cresce, maior é a dificuldade de você ir atingindo novos mercados também, né? Só que, quando eu crio uma outra marca, na verdade, eu estou só tirando o crescimento daqui e colocando aqui. Não, sim. Então, sinceramente falando, eu preferiria 1000 vezes focar nas estratégias que você colocou na TI, que é montar o time comercial interno, dá trabalho. Porra, é um outro canal de venda. É como se você estivesse começando um canal do zero. Implantação de CRM que você está fazendo, colocar as ferramentas integradas, que você está integralizando tudo dentro de uma ferramenta única, isso está tendo muito ruído entre um canal e outro, tal. Então, são esses desafios que você está enfrentando e que, se você colocar a energia certa ali, você vai superar isso e vai dar tudo certo. Agora, você fala assim, cara, não, mas eu vou pegar e vou colocar energia numa marca ali. Se essa outra marca também começa a dar resultado, aí eu vou ter que tirar espaço de produção de uma marca para colocar na outra, aí eu vou ter que tirar gente daqui para colocar ali, e não sei o quê. E aí, quando você vai ver, pode ser que caia o desempenho das duas. E aí é onde eu estava comentando. Falei assim, cara, é o momento de arriscar? Não estou falando que você não tem que arriscar, irmão. Não estou falando, não faça. Sim. Não estou falando, não faça. Mas eu vou voltar naquela questão de fazer o básico bem feito, olhar nos pontos, onde eu errei, onde eu acertei, onde eu preciso melhorar, e vou colocar energia nisso. Ponto. Aí você fala assim, cara, não, mas eu estou fazendo uma marca de biquíni que pode ser que dá muito bem. Cara, tá faltando biquíni no mercado? Não tá. Não tá faltando biquíni no mercado. Você só vai pegar a tua base de cliente, a tua carteira de cliente, a tua expertise de marketing, a tua expertise de produção, a tua expertise, que é toda a expertise que a TI já tem, vai colocar energia em outra coisa. Mas não tá faltando biquíni no mercado para falar assim, cara, isso aqui é um oceano azul. Vamos apostar nisso daqui. Não tá. Sim, com certeza.
Que nem eu tô vendo muita gente indo pro fitness. Nossa, sabe aquele negócio? Eu tô só sentado vendo o pessoal ir, daqui a pouco eu tô vendo o pessoal voltar. Falou da vida, né? Então, é isso que eu penso. Entre escolher os problemas, eu prefiro o problema que eu conheço mais do que o problema que eu não conheço. Fechou, querido. Obrigado pela dúvida. Imagina. Perguntas? Flávio? Edu, eu tenho visto muita marca de atacado fabricante indo para o varejo também. E esse movimento tem sido crescente, né? Para de ver isso. Para de ver isso. Sério. Para de olhar isso. Estou te falando de coração. Ó, o que tem de gente entrando numa onda de quebradeira, aí volta no conceito que eu te falei aqui, cara. Só hoje, sem zoeira, eu abri uma empresa, mais uma, junto com o Everton, que é uma empresa focada em M&A. E a gente nem divulgou isso, é uma coisa que só está no Google por enquanto, só para quem pesquisa e procura. Só hoje, 3 marcas grandes, famosas, procurando a gente para vender, tipo marca que está literalmente, por exemplo, marca que 30, 40 lojas, que hoje com 100 mil reais você compra os caras. Com as 30 lojas. Só que você também vai comprar o passivo deles de 40, 50 milhões. Nossa. Mas 100 mil você pega, marca com loja montada, equipe, tudo. A gente tá lá na ponta, na pronta entrega. A gente quando ouve muito cliente falar, né, que a gente está perdendo muita venda porque o atacadista está vendendo para o nosso cliente. Então, eles reclamam que estão sendo canibalizados pelo atacadista virando varejista e pelos marketplaces também. Faz sentido isso aí? Cara, faz, porque tem um monte de gente fazendo isso. Um monte de gente fazendo. Não só no Brás, em Goiânia, em Fortaleza, em Pernambuco. Porque, no fundo, existe uma coisa que é assim, ó, lei da sobrevivência. Todo mundo quer sobreviver. E aí, todo mundo vai olhando e fala assim, porra, a grama do vizinho é mais verde. Cara, o que tá... Aí, por exemplo, num movimento desse, porra, tá todo mundo fazendo isso, vamos fazer também. Tá todo mundo no seu tempo. E eu comentei mais cedo aqui na reunião, blindem os seus ouvidos e os seus olhos. Porque daqui para frente vocês vão começar a ver um monte de gente fazer loucura, um monte de gente falando merda pra caramba. E aí, por onde eu falei para vocês, cara, foca no que vocês estão fazendo de bem feito e de melhor. Foca naquilo que está dando resultado. Não vamos arriscar, não vamos inventar onda, não vamos, entende? Tipo assim, cara, eu vou focar em fazer o meu básico bem feito, vou focar em fazer as coisas que eu sei que estão dando mais certo. Eu vou começar a analisar aonde eu estou colocando energia, aonde eu estou colocando mais foco, entender o resultado que está dando, porque, sinceramente falando, eu vejo muita gente que está cada vez mais aumentando a dívida, só que aí você vai olhar na internet, a pessoa está, só mostrando que está a vida maravilhosa e que não sei o que, tal, e uma hora a conta chega. A gente sabe disso. Né? E aí, aonde que a conta chega? É porque todo mundo aposta muito no quê? No segundo semestre. Todo mundo aposta muito no segundo semestre, porque existe aquela premissa que o segundo semestre salva. E na confecção a gente tem uma outra premissa, que a gente se salva aos 45 do segundo tempo. Beleza. Obrigada. Tá, falando nisso, lá no Power Produção, eu comentei com o pessoal que estava presente lá sobre aquele evento que vai ter aqui em São Paulo, que é uma feira, que não é bem uma feira, é um evento mesmo. Eu conheci os donos do evento, eles foram lá na Costurana, fizeram reunião com a gente, apresentaram um projeto, porque eu sou muito amigo do Marco Brito, que é um cara lá do Espírito Santo, é o presidente do sindicato e é o dono da GB, que é uma lavanderia que hoje ele faz muito para a Zuni, Rockstar. Na verdade, ele é meio sócio do Zuninho, né, nas marcas e tudo mais, e ele me procurou. É uma oportunidade. Esse evento vai acontecer em setembro. Quem tiver acima de 5 mil peças em estoque de pronta entrega, eu falo para vocês que eu vi a estrutura do evento. Esse evento já está na 50ª edição, então não é uma coisa que os caras vão fazer agora.
Só que é um evento muito forte no Rio de Janeiro e Espírito Santo. É um evento que é assim, os caras montam uma feira de saldo, tipo outlet, só que já tem Adidas, Nike, Lacoste, Tommy, Morena Rosa, Reserva, não sei quem. Eles têm um monte de marca que já vai com eles, que são as âncoras. Aí tudo que o pessoal tem de saldo manda para esse evento, só que não é só um outlet, tipo um saldão. É o saldão, só que os caras trazem um monte de show de artista conhecido. Eles montam feira gastronômica dentro do evento, com vários restaurantes conhecidos. Eles montam parque de diversão, eles montam a porra toda e é tudo de graça. Só que qual é o combinado? A pessoa para ir no evento tem que gastar comprando o quê? Roupa. Então, eles têm uma métrica que, em média, cada expositor vende, no mínimo, 250 mil por espaço. Por espaço. E é meio que eles garantem isso no contrato. Então, é uma oportunidade para quem tiver produto, tá? Depois, se vocês quiserem, entre em contato com a gente vai colocar vocês em contato direto com os donos para vocês entenderem o que é esse evento. E eu só estou falando porque realmente eu botei muita fé nos caras. Porque não é um evento que está nascendo agora. O nome do evento é exagerado. Você pode pesquisar na internet que você vai ver que, cara, tem propaganda dos caras, tal, tanto que eles estão na 50ª edição, né? Já fizeram esse evento mais de 50 vezes. E aí você vai ver nos números do evento assim, é loucura. Tanto que Casas Bahia, Magazine Luiza pega os estoques do devolução de e-commerce, que é produto sem caixa, sem embalagem. Os caras pegam stand de 3 mil metros dentro do evento dos caras. O evento vai ser aqui no AMB. Os caras alugaram o AMB inteiro para fazer o evento. Então eu falo assim, é uma oportunidade para quem tiver saldo, quem tiver... e não bate com Black Friday no nada. E você também não vai ter que vender em preço de Black Friday. É uma dica. Estou falando isso para vocês porque eu conheci os donos do evento, conheci o Marco, já é meu amigo há muito tempo, e eu botei fé porque realmente eu falei, pô, isso aqui é diferenciado. Se fosse mais uma feira de outlet, nem dá moral para os caras. Oi, Gui. Sabe o valor do metro, Du? Oi. Você sabe o valor do metro quadrado? Sei. Eles entregam a área montada já, para você operar. São 25 metros, sai acho que R$28 mil os 4 dias de evento. Só que aí, por exemplo, eu até falei de você com eles, viu? Tem algumas empresas que eles entram num contrato de risco. O que é contrato de risco? Se você não vender 300 mil, você não paga, entendeu? Tipo, eles entram em contrato de risco. Quando eles pegam uma empresa que tem um volume de estoque grande, que consegue ter preço para chamar, porque o que eles fazem? Eles metem lá as marcas tudo conhecida, só que os caras não têm preço. A Coach não vai vender calça de R$150 lá, a Coach vende a 300. Só que aí você tem um stand do lado, com produto top, com quantidade, que está vendendo a 90, então o cara sai da Coach e compra de 90. Então eles têm meio que, tipo, a conta deles é o seguinte, 10% do valor que você investe. Então, tipo, você vai vender 300, vai gastar 30. Você vai vender 200, você vai gastar 20. É mais ou menos essa conta que eles fazem. Eu vi lá no material que estava lá, é bem legal. Então, quem tiver interesse, a gente meio que, tipo, separou uma areazinha lá, tipo, bem na entrada do evento, assim, como se fosse uma área da costurando. Então, vale a pena. Depois vocês dão uma olhada. Beleza. Senhoras e senhores, alguém tem mais alguma dúvida sobre mercado, sobre o segundo semestre? Bom, tem aqueles que não têm a dúvida agora, mas que vai me ligar depois. Tá tudo bem, eu estou aqui para isso mesmo. Então, só fazendo aqui uma reserva técnica. O que seria essa reserva técnica? Follow-up aqui do negócio, foco no comercial, cuidado com decisões de risco, blindem olhos e ouvidos, porque, cara, cada dia vai ser uma emoção diferente
e se a gente deixar impactar pela emoção, a gente está ferrado, né? O que eu falo? Cada dia é uma emoção diferente. É isso que eu estou falando. A volatilidade do mercado no segundo semestre vai ser muito grande. Galera que é de PL, que está aqui, prepara o coração. Eu sei que uns aqui até já têm, estão bem abastecidos de pedido, mas, cara, isso pode mudar a qualquer momento. E os que não estão abastecidos, o inverso é verdadeiro, que é aquele negócio, você tem os magazines que já anteciparam o pedido, mas que para os caras pedir para segurar é 2 palitos, e você tem os magazines que estão assim, não, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer, e que na hora que eles falar agora vai, eles vão vir com pedido, o que eles não soltaram no semestre inteiro, eles vão soltar em 2 meses. Então, a gente já sabe, esses são as intempéries de mercado. Por isso que eu falei, se eu focar no meu comercial, fizer minha lição de casa bem feita, fizer o mínimo do marketing possível bem feito, fizer as coisas que têm que ser ajustadas agora, que nem eu falei, cara, tem que trocar um funcionário? É agora. Aonde? No comercial. Estou falando mais de comercial. Tem que não sei o quê? É agora. Tem que não sei o quê? É agora. E focar nisso e acho que a principal fala que eu deixo da reunião para vocês não se esqueçam do que o mais importante que eu falei aqui nessa reunião foi o segundo semestre vai ser um treino preparatório para o ano que vem. Acho que de tudo que eu falei na reunião, acho que o principal que vocês têm que trazer para vocês analisarem e pensarem é sobre isso. Fechamos, pessoal? Estou à disposição de vocês. Em breve a gente vai estar soltando a programação do nosso próximo encontro. Eu estou indo amanhã lá para Guararapes, né? Passo o dia com eles lá na quinta-feira, e aí eu já termino de acertar. Fred está aqui. Fred, vou almoçar com você amanhã, lá em Natal. E aí a gente já atualiza tudo lá no grupo assim que eu voltar de lá, sobre o nosso próximo encontro, que vai ser excepcional. Grande abraço, fiquem com Deus. E vamos ter um ótimo segundo semestre, tá? Como eu disse, eu não vim aqui para aterrorizar, não. É só para a gente focar, alertar, e vai dar tudo certo. A gente está unido e está aqui para isso mesmo. Fiquem com Deus, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Ai, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Olha a comunicação.